Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Aqui quem fala é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. Aqui no nosso canal do YouTube você encontra novos vídeos todos os dias com aulas relacionadas à informática, sobre os diversos assuntos que estão listados aí na tela. E esta aula é mais uma aula de demonstração da nossa Universidade do Windows Server e do Active Directory. A nossa formação completa e continuada em Windows Server. Toda semana, sem exceção, tem novas aulas lá dentro do ambiente do curso. Já são mais de 300 aulas disponíveis, muito conteúdo, com teoria, com prática, tudo bem detalhado. Não deixe de conferir nesse endereço aqui e no final dessa aula de demonstração tem mais informações. Vamos então a mais uma aula sobre o Windows Server e Active Directory. Legal? Então essa é a nossa agenda aí. A gente vai ver agora bloqueio de executáveis, bloqueio de software, DSCP, chapando, QoS, instalação de impressoras. Eu acredito que muitos de vocês já passaram. Então, vamos colocar direitinho na sequência aqui, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu não esqueci de colocar ali, bloqueio de executáveis, né? Depois, bloqueio de software. O terceiro, IOS, DSCP. E o quarto, instalação de impressoras. Ok? Então, essa ficou a nossa agenda de hoje. Eu vou aqui compartilhar nossa tela toda, né? Vou parar aqui. E aí, tudo bem com todo mundo? Legal? Beleza, fico feliz aí para quem já está online. E eu quero falar uma coisa para vocês. O nosso objetivo sempre, como eu tenho falado para vocês, é disseminar conhecimento e a gente está junto nessa empreitada, né? E uma coisa importante que eu queria falar para vocês, antes a gente treinar, eu tenho recebido vários e-mails de vocês dizendo: eu plantei já no outro dia, foi legal, mas sempre é importante, que eu estou achando positivo, e eu queria dar um like para vocês, um ok, é que todo mundo está testando antes, isso é importante. Treino é treino, jogo é jogo, laboratório é laboratório, na realidade é bem diferente, né? Nas empresas, tudo que está passando, a gente está aqui no laboratório, então é diferente da empresa de vocês, que tem aplicações, que tem software, tem tudo que está rolando, né? Ou seja, o rollout é na hora. Então, é sempre importante. Pode ser a coisa mais simples do mundo. Eu quero copiar um arquivo .txt que está escrito a letra A ali dentro para o outro lado. Cara, não custa nada fazer um shadow copy, fazer um backup. Não sei o que pode acontecer. As aplicações podem dar algum erro na hora, erro de network. Então, o ponto sempre importante é sempre faça backup, sempre tenha cuidado de fazer uma POC, que isso é fundamental, tá? Então, isso eu queria passar para vocês. Show de bola? Legal. Então, o FOL agora vai começar a apresentação ao vivo. Como eu fiz, é importante a gente lembrar, nós estamos num projeto de rede, infra Windows Server, totalmente na prática, a mesma forma como engenheiro Microsoft. Então, tudo que eu estou passando para vocês é o que vai estar no livro, é o que vai estar no e-book que vai estar saindo. Sai com File Server, a gente ainda não viu aqui File Server, mas já vou antecipando, depois vou fazendo GPO, vou fazendo tudo no ambiente daquilo que a gente conhece. E aquilo que eu não conhecer, eu vou correr atrás, vou estudar, porque eu quero estar junto com vocês. E eu queria também compartilhar com vocês o seguinte: quem tiver sugestão, Fol, o que tu acha de passar esse conteúdo? Eu vou anotando, a gente vai estudando, vamos fazer junto. Quem sabe, o que eu vou fazer? A ideia minha é ter um hangout onde vocês entrem comigo online, tá? Olha que legal. E vai estar todo mundo aqui se debatendo, eu vou estar aqui, ó, Fol, faz isso, faz aquilo, e eu vou estar listening, ouvindo vocês. Isso vai ser legal. Então imagina a gente junto fazendo isso. Essa é a minha ideia mais pra frente. Legal, deixa eu ver aqui quem está aqui, ó, Rogério Cerqueira. Boa noite, Fol e todos da comunidade. 3 bits InfoSega. Feira de Santana, Bahia. Boa noite, querido. Boa noite, Rogério. Boa noite, Bahia. Salve, Bahia. Nando Flair. L Ferra. Eu acho que é assim, Nando. Se eu falar errado, desculpa.
Boa noite, querido. Félix Alves, boa noite, mestre. Mestres são vocês, né? Então vamos lá para mais uma noite aí de muito conhecimento, beleza? Eu vou agora compartilhar minha tela toda e aí a gente vai para o rollout na prática, tá bom? Então vamos lá, compartilhar a tela toda. Não esqueçam aí de compartilhar, né? É importante sempre. Eu estou vendo aqui alguns likes. Show, beleza? Então, deixa eu subir as máquinas aqui. Vou logar aqui. Vou reiniciar esse meu DC que estava, não sei por algum motivo ele tinha ligado ele, não sei nem quanto tempo. Vou reiniciar ele com tranquilidade. Salve, salve, né? Quem que está com a gente aí? Hashtag disseminar conhecimento. E sempre uma coisa importante, né? Vida abundante para todos nós, né? Que a gente tenha sempre uma vida sempre nos surpreenda. Isso é muito importante, essa hashtag. Eu trago muito para a minha vida, pessoal, minha do dia a dia. Eu sempre, talvez eu já conversei com vocês, e eu falei para vocês, nada nessa vida é fácil, eu tenho minhas dificuldades, eu passei por muita coisa. E poder quem age. Ou seja, como é que a gente age? Tudo aquilo que a gente tem conhecimento, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente corre atrás, tá? Isso é muito importante. Além de eu ser escritor, eu gosto de ler alguns livros, né? Eu estou lendo um livro recente, O Poder da Ação, um livro muito bom, no grande Paulo Vieira também, onde ele retrata muito isso daí, nessa parte nossa, de postura da gente, é muito importante, tá, pessoal? E sempre eu quero compartilhar, eu nunca esqueço de falar isso, eu acho que é sempre importante nós ressaltarmos aqui, né? Que não sei tudo, não sei tudo. Na realidade, eu sei um pouquinho. E o pouco que a gente sabe é que eu te procuro passar aqui. Então, se vocês quiserem compartilhar conhecimento, pessoal, tamo junto. Essa é a minha satisfação, tá? A comunidade Arquinha de TI ela sempre está aberta para vocês. Sempre. Tá? Então, quiserem compartilhar, daqui a pouco no final eu sempre passo lá o fórum, né? Deixa eu abrir aqui o Active Directory, Users Computers, para a gente já começar a fazer os nossos passos de hoje. Viewer, Advanced Features, sempre importante. Aqui, Tools, Group Policy Management. Show de bola. Muito bem. Para lembrar, né, nossa Working de TI, nosso projeto é geopolítico híbrido, como eu já expliquei da outra vez, a OSED, unidade centralizada, de todos os usuários, beleza. Vou ver aqui a outra máquina, show de bola. Então, qual é a nossa agenda mesmo? Bloqueio de executável e bloqueio de software. Então, imagina a seguinte situação, que você quer bloquear qualquer software que seja com a extensão com nome tal, específico do Windows, né? Windows. Hoje eu vou explicar duas situações que vocês podem passar, que você pode fazer tanto por hash, por certificado, ou você pode determinar um caminho. O que eu não acho muito interessante, fazer um caminho de software. Por quê? Porque se você faz um caminho de software, você determina que aquela versão tal daquele software não abre. Por exemplo, o Google Chrome. Eu não quero que ele abra na versão 6.3, por exemplo. Mas se ele atualizar para 6.4, aquela GPO já não é mais válida. Então tem algumas coisas que são específicas para aquele ambiente. Não tem dúvida, não, sem dúvida nenhuma, é que muitas das vezes é melhor a gente bloquear, como eu vou fazer agora, ou você bloquear por hash, né? Ou certificado digital, que é muito mais seguro. Né? Tem que ter só cuidado com relação ao certificado. Se houver uma mudança no certificado, você pode ter problema dentro do seu ambiente. Então, o que eu vou fazer aqui? Coisas simples que vocês vão ver que vão servir não só para simplicidade, mas para o dia a dia. Eu vou logar normalmente. E aqui, ó, eu vou...
Não é toque, tá, pessoal? Mas é assim, tá? Eu não gosto de falar a verdade. Então, vamos abrir aqui, ó. Abrindo aqui o nosso Office Communicator. Então, Calc, eu quero abrir aqui, por exemplo, calc.exe. Está até bloqueado. Deixa eu ver o que está acontecendo. Eu não lembro de ter feito nenhuma GPO aplicando. Eu não sei. Deixa eu só dar um GP update barra force. Nós ainda nem aplicamos, está tão eficiente o Windows, a gente ainda nem aplicou e o negócio já está funcionando, né? Pode ter sido algum outro teste aí que eu fiz, enfim. Vamos ver o seguinte. Primeira forma de troubleshoot. É sempre importante no troubleshoot ver quais são as GPOs que estão aplicando, né? Então, vamos ver que está aplicando GP result barra R. Deixa eu logo ajeitar esse meu teclado, né, pessoal? Deixa eu criar vergonha, ajeitar esse meu teclado, para ver se ele melhora aqui. Onde é que o cara está aqui? Eu sempre me confundo aqui de configuração de teclado. E, mais uma vez, eu acho que eu me confundo. Configurações adicionais, eu acho. Não, não é região, não. Nossa. Teclado. Idioma, não, peraí. Acho que é região. Aqui não. Nossa, como é aqui no Windows 8, pessoal? Data e hora. Teclado não é. Não estou lembrando aqui. Se vocês puderem me ajudar aí. Idioma. É aqui. É aqui mesmo, idioma. Vou adicionar aqui, acho que aqui o que eu quero é inglês, Estados Unidos internacional. Deixa eu conferir se é esse. É esse aqui. Então vamos lá, troubleshoot. Então o que está aplicando aqui? Valeu. A chama aqui, valeu, Félix. Então aqui, ó, está aplicando aqui o direcionamento de pasta, beleza, IP-host nomin, posso comunicar. Tem um bloqueio do executável.exe. Pode ser alguma coisa mesmo, mas só que esse GPO nem existe mais. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Então realmente a gente já descobriu como as máquinas ficam hibernando e essa máquina é tudo virtual, pode ser que tenha armazenado alguma coisa do passado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um GP update barra força, inclusive vou logo até deixar meu teclado configurado para ficar só em inglês dos Estados Unidos. Então GP update espaço barra força. Vamos reaplicar aqui, pode ser que esteja armazenado em cache, as policies. Vamos reaplicar as policies para ver se está normal. Senão a gente faz... tá bloqueando. Então, beleza. Deixa eu reiniciar aqui. E vamos esperar ele subir e ver se já sumiu as policies, né? Porque tem que sumir lá as policies. A gente vai aplicar agora. Beleza, estou logando. Vamos ver se ele já ativou, atualizou. Agora sim. Estava aplicado ali de alguma forma, né? Deixa eu abrir o Calc XZ aqui. Joia. O que a gente vai fazer agora? Eu vou criar agora uma política de bloqueio de arquivos de XZ. Então, vamos fazer aqui, ó, botão direito, criar uma GPO, né, de block files.exe. Eu vou editar aqui, ó, como é que funciona essa policy.
Você vem aqui em User Configuration, Policies, depois vocês vão aqui em Administrative Template System. Dentro de System, tem aqui ó, a opção aqui, ó, Do not run specify Windows applications. Ou seja, eu não quero executar, eu não quero que ó, algumas aplicações do uso sejam executadas. Don't, ou seja, do not, não aplicar. Aqui eu dou 2 cliques, observe bem que é specify, você tem que especificar. Você vem aqui da enable e da show. E aqui você coloca aqui, ó, calc.exe, por exemplo. Então aqui eu estou bloqueando um arquivo. Então você fecha. Sempre importante, que eu sempre falo para vocês, ó, clica na GPO, vai em Settings, dá um Show All, né? E aqui, ó, eu estou bloqueando ó, a calc.exe. Boa noite, Romulo, beleza? Show! Então o que eu vou fazer aqui agora? Botão direito, Group Policy Updates, vou dar um Yes, ok. Vamos só ver se ele já aplicou, senão eu dou um comando gp update /fossa. Beleza, ainda não. Então vamos dar o comando gp update /fossa para aplicar a policy. E aí, já funcionou minha policy. Operação cancelada devido a restrições resistentes no computador. Mas, se você observa aqui, ó, se eu quiser abrir aqui o word.exe, ele está abrindo normalmente. Então, o que a gente faz aqui? Você pode também fazer o mesmo processo. Você edita a policy, né? Policy, Administrative Template System, dá 2 cliques aqui, ó, do not, aliás, don't, dá um show, aí você vem aqui embaixo e coloca deixa eu só pegar aqui qual é o caminho certinho, wordpad.exe. wordpad.exe. É isso, wordpad.exe. Então, beleza. Eu estou agora delimitando. Também não vai abrir o WordPad. Não, ele não salvou. Por que ele não salvou? Será que eu não dei um OK? WordPad.exe. Agora sim. Então eu vou aqui. Uma coisa importante, vamos supor que tu quer bloquear todos os exe. Não dá aqui, por quê? Você tem que especificar, né, o software. Tá pedindo para fazer um logoff, vou dar um logoff aqui. Beleza? Essa foi aquela mensagem que a gente criou. Vamos logar. Opa, Homer, sim, o app lock é bem melhor, tá? Isso a gente vai ver mais para frente, que a gente vai ver essa parte de criptografia. Mas olha só, você já aplicou uma coisa bem interessante que é o app lock. É por isso que eu falei. Nesse caso que eu estou fazendo aqui, show de bola, hein, Homer? Isso aí. Nesse caso que eu estou fazendo aqui, não se aplica somente para todos os exe. Você teria que usar o app lock. Show de bola. Vamos abrir aqui, show de bola. O WordPad, bom, ainda está abrindo. Será que eu digitei certo? wordpad.exe. Pode ser que o Word... Não, tá certinho. Vamos dar um GP update /fossa. Opa, tá atualizando a diretiva agora. Ah, ele atualizou a diretiva. Beleza. Romulo, tu já usou alguma vez o app lock? Foi com êxito? É que ele é muito interessante e é novo isso. Qual foi a tua experiência com a app lock? Comenta aí com a gente. Opa, minha senha inspirou aqui.
que lembrar que eu botei o 2 no final agora. Ei, Romina, comenta um pouquinho pra gente aí. Qual foi, o que você fez já? Ó, pessoal, operação cancelada devido a restrições existentes no computador. Estão vendo aí, ó? Estão vendo? Então bloqueou aí, ó. Então foi bloqueado. Perfeito? Agora o que que a gente vai fazer aqui? Deixa eu só ver uma coisa aqui. No Windows 7, você fez o que no Windows 7? Vou botar umas coisas aqui. Joia. Deixa eu ver onde é que está o Office Communicator aqui, ó. Não está aqui. Beleza. Show, beleza. Então, o que que a gente vai fazer agora? Imagina agora aqui, ó, o Regedit. Tá abrindo, né? Se a gente for abrir aqui, ó, ele tá abrindo normal. Qual é a outra forma que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer por caminho, que é o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou fazer nessa mesma policy e eu vou editar aqui essa policy. O home, né, versão específica do aplicativo. Sim, legal, show. Por nome. Show de bola. Olha só aqui, ó. Nós podemos vir aqui, ó, policy, o Windows 7. Ó, pessoal, security settings. E aqui, ó, nós temos aqui, ó, software restriction policy. Software restriction policy não pode ser definida nessa group policy. Você tem que definir uma política de restrição, que isso vai sobrepor as políticas da GPO. Então, como é que você vê aqui que não está funcionando? O que você tem que fazer para aplicar isso? Então, direito, ó, New Software Restriction Policy. Opa, olha só, já apareceu aqui, ó, algumas opções para a gente aqui, ó. Né, ó, por exemplo, Enforcement, ele vai aplicar isso para todas as DLLs. Isso aqui não se mexe, isso aqui não se mexe, a não ser que você defina aqui, ó, as políticas que você quer. Então, por exemplo, aqui, ó, o nível de segurança também não tem que se mexer. Você viu que já aplicou tudo o padrão. O que eu vou fazer agora aqui, ó? Existem algumas policies que você configura, na verdade são 4 tipos de policy. Regra de certificado, regra de hash, regra de zona de internet e regra de caminho. Tá? Eu vou fazer uma regra de caminho agora, por exemplo, da seguinte forma, vou dar aqui um browser, diz policy C2, System 32, regedit. Regedit 32. Então eu vou dar aqui, ó, vou dar um OK e eu vou dizer aqui, ó, desabilitar. E aqui eu posso escrever aqui o seguinte: não é permitido abrir XE por usuários corporativos. Você pode deixar isso aqui escrito para quem alguém entender. Aqui, ó, viu? E aqui, ó, eu vou dar um refresh aqui. Vou dar um show all. Observa aqui, ó, que os níveis que eu já apliquei, ó, desabilitado, ó, não é permitido, eu estou aqui regedit. E aqui estão as nossas próximas lá. Como sempre, eu vou aqui, ó, botão direito, Group Policy Update, já mando executar lá, já aplica a política. Vou aqui do outro lado, ver se já está funcionando. Não, está abrindo, beleza. Então, comando GP Update, normal, barra fácil. Teve alguma coisa errada, provavelmente. GP Update. Agora sim, né? Pelo jeito ali foi com êxito. Ainda está abrindo, não aplicou. Beleza, vou aplicar agora.
Vamos ver aqui. Vou reiniciar aqui, que ainda não aplicou. Aplicar já. Então, o Home colocou aqui, ó, no app Lock dá para bloquear fabricante também. Sim, exatamente. Como eu falei, isso vai ver mais para frente, eu quero explicar de outro, eu quero dar alguns exemplos bem legais. Nossa, tá abrindo ainda. Alguma coisa errada aqui. Regedit desabilitado. Não, tá certinho. Tá certinho. Ah, beleza. É que olha só a diferença, agora que eu lembrei, né? Quando eu faço pelo caminho aqui, ó, ele não abre, né? Vocês viram aqui, ó, Regedit, que é que ele abriu, tá vendo, ó? Vou anotar aqui, Homer. Vou anotar. Show, obrigado. Vou sim. Um vídeo sobre gerenciamento de Hyper-V em grupo de trabalho. Beleza, Homer. Anoto sim, tá? Show de bola. Eu acho que teve alguém também que já me perguntou, foi o Ramon, sobre também isso daí. Ele também tem conhecimento, pode deixar. Ó, pessoal, uma curiosidade que eu tinha até esquecido aqui, ó. Vocês viram que quando eu aplico aqui, ó, normal, ó, ele abre, ó. Quando eu for aqui, ó, querer abrir isso pelo caminho, e aí ele me bloqueia, olha aí, ó, tá vendo? Ó, tá bloqueado. Então, nesse caso aqui, muitas das vezes, o que, que é legal a gente fazer? A gente bloquear a extensão. Então, por exemplo, olha só aqui, ó, vou deixar do jeito que está aqui, ó. Vou vir aqui, ó. Policy Administrative Templates System. Não executar. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó, e aplicar um novo aqui, ó, Regedit. Então você vê que aqui eu apliquei independentemente se o cara tá fazendo de caminho ou não. Se o cara está fazendo de caminho ou não, aqui, ó. Vou fazer o Group Policy Update. Bem lembrado isso daí, eu tinha esquecido sobre isso. Deixa eu dar um GP Update barra Fosse aqui. Que para ser efetivo, esse caminho que eu estou fazendo aqui, ele é muito mais interessante. Está atualizando a policy. Só ver se ele já está aplicando aqui. Ó, já bloqueou. Eu lembro que uma vez fiz um bloqueio de aplicativo pelo caminho, pelo nome. Aí o usuário copiava para outra página na web e conseguia abrir. Pô, bem interessante, bem interessante. Olha só, o que tu tá falando aí é o seguinte, Romy. Tá falando aqui, né? Deixa eu pegar o caminho aqui. Que o Romy tá falando. Aí fiz por hash. Ah, sim, legal. Beleza. Então, o que ele tá falando exatamente aqui, ó. Então, direito, copy. Não abriu, né? Mas se a gente for aqui, ó. É o que ele tá falando. Reg edit. Ele tá falando aqui, ó. Copiava, jogava aqui, por exemplo, né? Se ele tentar executar, ó. Foi isso que tu falou, Romy? Você viu que eu fiz aqui exatamente, ó. E ele não abriu, tá vendo? Ó?
esse caminho, esse jeito que eu estou falando, Romulo, ele é muito efetivo quando você faz por do not run, porque você especifica, aí você, independente do caminho, ele não abre. Foi isso que você fez aqui, você viu que eu copiei aqui, ó, o regedit, isso. Você viu que não abriu, ó, né, ó, ele não abriu. E ele não vai abrir nem pelo caminho aqui, ó, barra regedit, né, e nem se eu der aqui o regedit, ó, está totalmente bloqueado. E aí você pergunta, se eu fizer aqui, ó, editar, eu vou vir aqui agora, policies. É legal a gente discutir isso, né? System, aqui, show, aqui. Só para vocês verem aqui, ó. Aqui eu deletei, ele só tá por hash de caminho. Aliás, ele só tá por caminho, né? Aqui, ó, tá bloqueando aqui, ó. Aqui, beleza. Show. Deixa eu só lembrar aqui, se eu fiz aqui, ó, Administrative Templates, Windows Settings, Security Settings, não está permitindo. Beleza, isso que eu queria entender. Então, vocês vão dar aqui, ó, vou dar aqui, vou dar um Group Policy Updates, vou forçar a policy, vou dar de novo de update barra força. Mas nesse caso é devido à aplicação. Ah, sim, entendi, não deu erro, beleza. Ó, agora abriu aqui o regedit. Você viram que abriu o regedit das duas formas? Abriu por aqui, ó. Abriu por aqui. E abriu por aqui, ó. Claro, claro. Se eu fizer pelo caminho, vai estar bloqueado porque eu fiz lá a restrição. Então, você das duas formas. Agora, como o Romulo está falando, é bem interessante quando você faz por hash, que é o que eu vou fazer, eu acho que se ser nessa próxima semana ou na outra. O Romulo, que abriu das duas formas. Então, da forma que eu fiz, ele é bem efetivo, tá? Eu já fiz várias GPOs nesse naipe, bem, em certos bloqueios. Agora, tem softwares que você consegue pular. É que nem Firewall. Tu não usa proxy? Tem proxy que bypassa? Qual é a melhor forma de se fazer hash? Eu quero bloquear o message. Eu tenho que pegar o message o hash do message. Esses exemplos eu quero passar lá na frente, tá? Então, eu concordo com você, sim. Então, vocês viram que foi bem efetivo o nosso teste, né? Bem efetivo. Beleza, pessoal? O que vocês acharam aí? Consegui bloquear. Vocês viram que, mesmo estando na área de trabalho, não abriu, mas depois que eu disse, vamos lá, pode abrir regedit. Desculpa. Pode abrir o regedit. Ele abriu. Né? Ele abriu normalmente. Então, eu sempre gosto de fazer esses bloqueios, essa opção do not run, porque ele é bem efetivo, esse daqui, ó. Do not run, don't specify Windows Application, né? Ele é bem efetivo. Né? Ele é bem efetivo, essa opção aí. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Romulo, quem que mais está aí? Félix, Nando, Rogério. Pessoal, tranquilo? O Romulo, tem um caso que eu queria obrigar. O Romulo colocou aqui, ó. Ah, tá. Teve um caso que eu queria obrigar todos a usarem somente Firefox 35. Boa, é esse exemplo que eu quero passar. Eu quero montar um lab bem bacana. Eu quero baixar algumas coisas que eu quero fazer exatamente isso daí. Ó. Beleza. Ó, Romulo, show de bola. Nando, valeu. Isso é show. Porque imagina que tu queres que o cara só abra. Já aconteceu.
de empresa não funciona no Internet Explorer 11, 12. E aí, só funciona no 10. Então, tu bloqueia todos os IEs, 11, 12. Por exemplo, o que eu fiz na época foi por caminho, né? Eu baixei o Internet Explorer 11, 12, baixei, joguei por caminho e fiz o bloqueio de caminho, como eu fiz agora com a Regedit, né? E aí eu bloqueei tudo ali de 11 e 12, funcionou. Aí só abri o Internet Explorer 10 por caminho. Aí nós criamos atalhos. Isso, todas essas GPOs aqui, ó, eu ainda vou explorar com vocês, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é show, gente. Data Source, Device, Folder Option, Local User, Network, Power, Printer. Gente, isso aqui é um mundo. Claro que eu não tenho como nessa mentoria passar tudo, 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 tudo. É muita coisa. Mas algumas coisas aqui, ó, eu vou explorar com vocês para a gente ser expert em GPOs. Eu estou procurando, eu tiro todo de uma vez na semana aquilo que eu mais uso. Eu pergunto dos outros ninjas, pô, já posso suportar a situação já. Vamos levar para a mentoria? Vamos. Se eu não sei, a gente vai e estuda. Ou vocês me ajudam. Isso é importante. A gente vai explorar muitas coisas de GPO. Muitas. Por quê? Esse é o mundo dos mundos que eu falei para vocês, né? Legal, pessoal? Então, pode deixar, eu vou fazer sim. Achei interessantíssimo essa questão aqui de bloqueio do Firefox. Vou fazer essa questão do Hyper-V. Vamos trabalhar em cima de tudo isso daí, tá bom? Bom, legal. Então, essa questão dessas duas situações, só uma coisa que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Aqui em Policy, o Windows Settings, Security, você vê aqui, ó, que a GPO que eu fiz aqui, ó, foi uma GPO de path, né? Mas eu posso fazer também de hash, de certificado. Então, por exemplo, aqui, ó, eu pego e eu exploro aqui, eu busco um certificado. Joguei ele, eu digo que esse certificado ele é permitido, não é restrito. Então, por exemplo, vamos supor que tem na empresa um certificado XYZ, que esse certificado não é mais válido. O que ele abre mais na minha empresa? Eu venho aqui e pego aquele certificado e jogo aqui para dentro. Olha que show. No momento que eu faço isso, acho que eu não estou dando certificado aqui, no momento que eu faço isso aqui, eu coloco disable. Não abre mais aquele certificado. Isso é show. Isso aqui é muito show da Microsoft. Vocês viram que não tem essa opção do don't run path de caminho. Não tem. Isso aqui só tem nesse caminho aqui, ó. Hash, a mesma coisa. Eu pego aqui um hash do arquivo, proíbo, desabilito ou não. E é muito bacana. É a mesma coisa do path de caminho. Então, isso aí, vocês podem aplicar isso de vocês no dia a dia. Eu, sinceramente, muitos administradores usam mais isso aqui, ó. Hash de caminho, ou path de caminho, ou de certificado. Eu não quero que abra um tal certificado. E essa opção que eu passei para vocês aqui, ó, Don't Run Specify Windows Applications, essa opção também é a que é mais usual quando a gente quer aplicar alguma coisa. Se lembra que eu falei do Messenger? Na época do Messenger, isso aqui não funcionava. Porque o Messenger conseguia abrir, tu conseguia criar um outro arquivo. O Messenger era meio ninja. Ninja mesmo. Então tem software que não dá, cara. Tem que fazer por bloqueio. Aí, olha só, nem tudo que eu estou passando aqui funciona perfeitamente. Tem situações que tem que fazer firewall. Porque o cara sai por proxy, sai por outras formas. Isso eu estou falando mais web, né? Mas aplicações é o que eu vou passar lá na frente, com alguns exemplos. Legal, pessoal? Show! O que a gente vai fazer agora? Legal, olha o que a gente vai ver agora. QoS. Quem aqui de vocês já passou pela seguinte situação? Eu passei isso recentemente numa empresa de telecomunicações. Tinha uma aplicação nossa. Vamos imaginar o seguinte cenário. Eu sou péssimo em desenho, tá? Mas eu vou tentar desenhar aqui. E agora digitar o Paint,
que é MS Paint. Ah, achei. Então, imagine o seguinte cenário aqui, tá? Então, eu tenho aqui a sede. Nossa, meu. Deixa eu pegar aqui para colar certinho. Falei, o MS Paint, lembrei. Então, eu vou tentar fazer aqui um desenho simplesinho. Então, aqui eu tenho a sede. Sede. E eu tenho as unidades descentralizadas. Legal. Só que é o seguinte, tem unidades descentralizadas que... Aí, beleza. Aí aqui eu tinha o... Deixa eu ver como é que eu faço aqui. E aqui é o tubo da Embratel, por exemplo. Ridiculamente, mas tentei desenhar. A Embratel, beleza. Então, todo mundo aqui se conecta e sai pela internet aqui. Eu tenho a internet. Bacana. Então, imagina aqui na ponta, tá? Que eu quisesse chapar um código. Então, no momento que esse código tivesse chapado aqui, no momento que passar aqui, ó, essa aplicação que ela vai buscar aqui, ó, eu gostaria o seguinte, que uma app, que uma aplicação nossa chamada, ó, ela tenha prioridade no tubo, tá? Nessa passagem aqui. Essa prioridade eu quero que ela tenha 70%, vamos botar aqui 50%. Então, se, por exemplo, está todo mundo acessando lá YouTube, sei lá o que está acessando, 50% vai ser para isso aí. 50% eu quero que esse tubo... Agora, tu imagina o seguinte, um link lá de 2 mega. Existe, gente. Links aí, né? 2 megas. Numa cidade X lá da vida. E agora, como é que eu vou fazer isso? O que a gente fez lá nessa empresa? Eu fiz isso 2 vezes. Na Embratel, nós pedimos para chapar um código, né? Código XPTO, tá? E fazer isso, mas para que todas aquelas máquinas dessa unidade descentralizada aqui, ó, ela tem esse código, né? Então, eu tenho até um exemplo aqui. Deixa eu abrir aqui. Que foi o caso que eu usei. Projetos. Para vocês verem que quanto é importante documentação, vocês viram aqui que eu gerei uma documentação, né? Só que, geralmente, o que eu faço nas empresas também? Eu gero um vídeo. Por exemplo, eu saí lá da empresa, mas as pessoas continuam operando. Olha aí, ó. Eu fiz um vídeo explicando para as pessoas, tá? Por exemplo, eu usei o código QoS 26, por exemplo. Olha aí, tá vendo? Ó? Um vídeo isso é legal para vocês, ó. Isso deixa um legado legal na empresa. Olha aí, ó. Da empresa não precisavam mais de mim, né? Por quê?
Porque eles já sabiam fazer, porque eu deixei um procedimento, ainda fiz um vídeo explicando o passo a passo. Isso é legal vocês terem daqui para frente e coloca numa wiki, coloca na documentação. Gente, como isso gera know-how para vocês? Aí, quando você sai, o pessoal, pô, bacana, cara. A gente não precisa, tá aqui o cara. Ao contrário que tu achar, pô, vou tomar meu lugar. Não, você deixa um legado, você deixa responsabilidade, você deixa que tá tudo documentado. Isso é muito positivo. Isso, Romner, QoS. Isso aqui, exatamente o que o Romner falou. QoS. Só que é o seguinte, aqui a gente fez um QoS duplo. Tanto o QoS no tubo, quanto o QoS aqui, ó, na GPO. Então, imagina que no tubo a gente já setou, ele deu um código lá que foi 26 no meu caso ali. Como é que você faz isso na prática? Aqui, Romner, tu já fez isso? GPO de QoS, ou GPO, Nando, Romner, Rogério, quem aí já fez? Alguém já fez isso daí, pessoal? Ou já se depararam com uma situação como essa? Alguém já se deparou? Então, quando vocês estão explicando aí, eu vou preparar a nossa GPO. Botão direito, criar uma GPO. Eu vou colocar aqui, ó, QoS, app, XPTO Java. Exemplo, né? XPTO. Então é legal, beleza. Quem não fez, tranquilo. Tá? E aqui você pode até chapar aqui, ó, o código. Por exemplo, 26 já, geralmente é o que o OS que a Embratel faz, tá? Ela dá um código 26 para as aplicações. Então, eu vou dar aqui OK. É super simples. Você clica com o botão direito Edit. Aí você vem aqui, ó. Você vem em Policies, o 127. Isso aqui é nível de computer, tá? Você vem aqui, ó. Policy QoS. Basic QoS. E você cria uma nova policy. E aí eu vou colocar a policy name, o mesmo nome que eu dei lá. Para ficar compliance. E aqui você especifica o código, ó. É aqui que é o segredo aqui, ó. E se aí você quiser delimitar ainda rates, velocidade de outbound, você pode especificar aqui, ó. Eu quero ter 4 mega, 2 mega. No nosso caso lá, eu não fiz isso. Nós não fizemos por GPO. Eu simplesmente que a aplicação, a Embratel, porque passava pelo backbone dela, fizesse isso. Então, vou dar um next aqui. E aqui eu quero aplicar para todas as aplicações ou para uma seguinte aplicação. Colocar a aplicação. Qual foi aqui a nossa? XPTO Java. Você pode delimitar e quando passar por esse tubo, seja isso. E aí você pode definir aqui, isso aqui, ó. Ou tu quer para todas as aplicações, ou tu quer para um seguinte QRL. Enfim, lá na hora você define o que é melhor. Dá o next. Beleza, tem que colocar .exe, importante. E aqui você diz qual é o endereço de IP. Aqui tem que colocar. Tem que colocar o endereço que a gente quer de destino. Então, 10, estou inventando aqui, 10.20.30/32, que é a nossa massa de subrede, que é 255.255.255.0. E se você quiser também colocar para internamente, pode. No nosso caso lá, não, era escrito externo. Dá um next, e aqui você determina até as portas. No nosso caso lá, nós não determinamos, não. Já deixamos para a Embratel fazer isso. Pronto. Está pronto já o nosso ambiente. E aí, o que a gente começa a perceber? Eu fiz cálculos
é isso. Olha aqui, ó. Se tá aqui isso. Ah, tá aqui, ó. Olha aqui o desenho, né? Então tem uma aplicação nossa, né? Ó. Era uma aplicação nossa, que aqui, ó, eu chapei um código aqui, ó, no backbone, no MPLS, está carimbado o código QoS nas unidades organizacionais, ó. Código tal. Isso aqui é massa. Então você pode fazer documentação em cima disso. Aproveitar o seguinte aqui, ó. Assinatura. Deixa eu ver se foi aqui. Se não tiver, depois eu mostro com calma. Olha só os testes aqui, ó. Eu fiz teste em Curitiba. Você observa em 5 desktops lá, ó, Pará. Olha só a diferença que quando estava com QoS eu não estava. Sabia que a velocidade de tráfego era muito alta. E aqui nós conseguimos provar que o quanto foi efetivo a gente aplicar QoS. Então teve momentos que a gente não preferiu. Claro, depois a gente tinha que aumentar o link, mas quando você faz QoS, você começa a brincar com isso aqui, você começa a perceber que você não precisa estar comprando link, isso é muito caro. Você pode usar a própria arquitetura para melhorar seu ambiente. Então aqui eu fiz vários testes aqui, ó. Isso aí, ó. E vocês viram que a gente mostrou a melhoria na prática. Então ficou muito mais fácil de monitorar. Opa, Félix, beleza? Então, na realidade, como eu comentei da outra vez, eu sou natural de Manaus, já faz 8 anos que eu saí mesmo de Manaus, e fiquei rodando o Brasil aí, né? Mas o meu sotaque carioca é muito por um motivo do meu padrasto era carioca, moramos no Rio de Janeiro, e aí ficou esse meu sotaque meio maluco aí, né? Mas eu vivi muito tempo também no Rio, e o que acontece? Fui morar em outros estados, fui me testar aí, né? E foi bem legal. Hoje eu estou morando em Brasília. O que foi muito bacana é que eu aprendi em cada lugar aí, Félix, que eu viajei pelo Brasil. O Sul foi um lugar muito legal. Também morei em Blumenau, Florianópolis, para a minha carreira profissional. Isso é legal porque você começa a entender as filosofias de trabalho, filosofia de vida, forma de trabalho. Porque o Windows não muda, né? Você chega lá na China, é a mesma forma. Mas a forma como as pessoas trabalham é muito interessante. Ei, pessoal, tranquilo? O que vocês acharam aí do QoS chapando por GPO? O que você achou, Félix, Nando, Romney, Rogério? Eu passei por Porto Alegre, passei, mas não foi a trabalho, né? Passamos ali rápido quando eu trabalhei na Petrobras. Mas eu nunca tive oportunidade. Mas gostaria muito que tivesse uma oportunidade aqui no Sul, Porto Alegre. Eu tenho um amigo muito grande, um especialista em VMware, um ninja, inclusive, da Arquinha de TI. Eu acho ele aqui. Tá aqui ele, ó. André Franciosa, ninja Arquinha de TI, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. André Franciosa, meu amigo, especialista em VMware, é de Porto Alegre. Não sei se você conhece. Legal, Nando. Show de bola. Pessoal, legal, né? Essas dicas aí, ó. Eu nunca passei por isso na minha vida, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu fiz isso recentemente, que eu nunca tive a oportunidade, eu não sabia nem como fazia, na realidade. Na época que a Embratel propôs, a gente foi estudar e tal. Eu lembro que o meu coordenador chegou até com tudo pronto. Tá aqui, ó, daqui do site da Tecnet, foi muito legal. E eu vim estudar, eu disse, poxa, que legal. Olha só, tem coisas que dentro da Microsoft tem. O Tripoli está num processo aí de muito estudo. Estou conversando com ele, sim, tá? Mas ele está no processo de estudo, está fazendo umas provas, está um pouco sumido. Falei para ele já, volta logo, Tripoli. Mas em breve ele está voltando, inclusive para o nosso canal aqui também. Tem muitos ninjas que estão em projetos, viajando, e eles não estão conseguindo estar aqui, né?
Faz uns 2 meses que eles não estão aparecendo. Mas em breve eles vão começar a aparecer mais, tá, Romney? Mas o Tripoli tá bem, sim, tá tranquilo. Favorável, né? E aí, pessoal, vamos para finalizar a nossa noite aí com instalação de impressora. E outra coisa, usem daqui para frente esses recursos, tá, pessoal? Como ajuda. Vocês viram ali que a gente conseguiu provar dentro de um ambiente ali, ó, como é legal, né? O quanto dá para a gente fazer essas implementações de forma muito tranquila. Vamos agora para a instalação de software, instalação de impressora, né? Então, deixa eu logar aqui. Então, panel de impressora, impressoras. E vamos aqui para as impressoras, né? Impressoras aqui. Eu quero mostrar para vocês aqui. Opa, Félix, beleza? Ó, eu trabalhei recentemente na Anatel. Aconteceu, né? Na realidade, não houve invasão. Só para deixar claro que eu não sou especialista em segurança, né? Existem pessoas que trabalham diretamente com isso. O que eu sei um pouco é proteger a rede Microsoft, que é o que a gente vai ter durante essa mentoria. Alguns processos onde a gente vai proteger o nosso ambiente, né? Sem dúvida nenhuma. Mas lá teve uma equipe, não só uma equipe, mas foi envolvido pessoas, né, importantes do Brasil nesse processo, tá? Porque, na realidade, não houve invasão, né? Os noticiários botaram isso. Às vezes, o que são colocado, o que é veiculado, não é verdade, de fato, né? Mas há um ataque que é o que nós chamamos de ataque de fumaça, que são esses ataques de DDoS, né? Isso aí eu vou deixar para os especialistas, na realidade, o Marcelo Lau, o Alberto, são outros especialistas na área de segurança, que eles vão falar melhor, com mais propriedade até mesmo que eu. Mas, assim, já tive outras situações de outras empresas que houve, sim, um processo, mas aí que rapidamente a gente inverteu. Uma coisa importante que eu queria ressaltar no ambiente Microsoft, claro, que houve uma evolução muito grande, Félix, Romney, Nando, no... Pode compartilhar aqui para a gente ter esse bate-papo. Houve uma evolução muito importante nos ambientes corporativos, principalmente no ambiente Windows. Vocês já perceberam que a Microsoft Linux Foundation tido mais de 1 milhão nesse projeto. Então houve uma melhoria muito grande no kernel do Windows. Por exemplo, o PowerShell, Nano Server, o SQL for Linux, o Server Core, né? Isso tudo são características do mundo Unix, tá? Porque houve uma evolução muito grande, onde a Microsoft percebeu isso. Então, hoje você pega o Windows Server 2016 até o Windows Server 2012, R2, o que ele melhorou em termos de segurança. Realmente, o que acontecia antes? Por que tirava muito sarro? Porque o ambiente Linux ele vinha fechado, e o ambiente Windows aberto. Não era o Windows que era de fato muito ruim, é o administrador que tinha que ter o conhecimento de fechar as portas corretamente. E uma coisa importante, que inclusive com o próprio Stripper nós fizemos um hangout falando de WSUS, que até na aplicação de WSUS ninguém trabalha sozinho. Precisou chamar os caras de network, os caras de rede, os caras de security, porque é todo um projeto em conjunto. E hoje o Windows Server 2016 está fantástico. Por quê? Porque ele está fechado. O que a Microsoft está fazendo agora, ela está vindo mais fechada, né? Evitando até o próprio auto-erro. E aí você vai aplicando rules, aplicando as regras, você vai abrindo o teu Windows. O Windows 2000 é todo aberto, todas as portas abertas, né? Então houve uma evolução muito grande. E a Microsoft está cada vez mais evoluindo nessa parte de segurança. Tá bom? Então isso é importante a gente ressaltar o quanto melhorou aí.
Ó, o título de Virtual Machine, né? 2017 é o ano, sem dúvida nenhuma, Nando. Né? O título de Virtual Machine é fantástico. Eu não tenho tanto conhecimento, Romulo, eu sou muito honesto e humilde de dizer que eu não sei, mas eu estou estudando e eu vou, espero, em breve passar também mais conhecimento em cima disso, tá? Mas é uma ferramenta fantástica também, forma de você analisar teu ambiente no que tange de segurança. Mas a Microsoft ela evoluiu muito com relação a isso. Beleza? Então vamos voltar lá para finalizar aqui nossa aula, tá? Então, vamos aqui na impressoras, network, impressoras, cadê aqui? Não estou achando essas impressoras aqui. Printa. Aqui. Viewer Device. Então a gente vê aqui, ó, que tem aqui uma impressora. Opa, Homer, estou estudando a 70743. Show de bola, Homer. Isso é legal. Certificação bem interessante. Eu não lembro qual o nome completo dessa certificação. Se puder passar para a gente aí, para a gente saber qual é essa certificação aí. E ela dá base para qual? Quem aqui já passou pela situação de fazer instalação de GPO por GPO? A Microsoft ela evoluiu muito com relação a isso. Eu também eu passei recentemente por um projeto de implementação de impressoras bem interessante, que eu queria compartilhar com vocês aqui agora. Então, uma coisa aqui que a gente pode fazer, tem aqui a opção de print. Então, vamos aqui, ó. Eu vou criar aqui uma GPO. Vou criar aqui uma GPO aqui, ó, de instalação de impressora, né? Printas, né? Então, existem as formas triviais da gente fazer o processo de instalação de impressora. Então, a gente vem aqui em Printers, né? New, você quer uma impressora local ou de rede? Aí você pode escrever aqui, ó, impressora que tem IP, por exemplo. Você vem aqui, ó, cria. Aí você coloca aqui o IP, 10, qual é o nosso IP aqui? O 192.168.1.10. Então, 192.168.1.100, por exemplo. Né? E aqui você pode colocar o nome da impressora, por exemplo. Então, você tem várias formas que pode fazer aqui para criar essa impressora aqui. Vamos colocar aqui teste 1. Aí, se já tiver aqui o caminho dela, você já escolhe aqui, ó, impressora. E se não tiver o caminho da impressora? Daqui a aplicar, você tem que definir, ó, o caminho da impressora. Então você vem aqui, que é justamente essa impressora que está aqui, ó. Aliás, deixa eu criar uma impressora aqui, ó, adicionar uma impressora para ficar melhor aqui. Que eu acho que essa impressora ela não existe mais. Define aqui, ó, ela não existe mais. Vou dar um exemplo aí. Deixa eu instalar a primeira impressora. TCP, por exemplo, 192,
168.1.30. Enquanto ele está fazendo esse processo aí, ó, nós vamos adicionar a nova rule de management, tá? Aqui, ó. Print de documento, que habilita o servidor de print server. Isso não vem nativo, você vem aqui e habilita, que ele traz uma série de novas funcionalidades. Habilita o PowerShell também, ó, print server, que é o que a gente quer. Opa. Beleza? Dá um next. Dá um install aqui. Então, vocês viram ali, ó, que você tem que habilitar o Print Manager. O que é bem interessante, que ele traz uma série de características que eu vou mostrar para vocês. Instalar aqui. Eu acho que tem alguma coisa aqui em background. Ah, tá aqui. Deixa aqui. Vou escolher aqui qualquer driver. Qualquer driver. Só para a gente fazer o nosso teste aqui. Vou compartilhar. Caramba! Shoot down. Tá isso aqui. Tá atualizando. Vou ajeitar essa máquina depois. Vocês viram que já não é a primeira vez que isso acontece, né? Depois eu vou ajeitar isso. Como a gente fica no laboratório aí, agora eu já anotei ali. Bom, tomara que eu acho que eu perdi tudo lá. Beleza, upgrade. Ah, upgrade do skill MCSA. Ah, legal, homem. Show de bola. Eu vou esperar subir aqui e eu vou agora ver o que ele salvou lá, né? Eu acho que ele não instalou nada. Eu acho que só instalou o Print Management. Depois eu vou ver para não estar mais atualizando ali no meio da nossa aula, né? Vou ver como é que está aqui o Windows Update. Aqui. Ah, ele não está até marcado aqui. Depois eu vou ver com calma aqui que está atualizando ali. Tá, vamos ver aqui. Active Directory. Group Policy. Vocês viram que eu sempre faço a mesma fase, né? Porque é importante a gente ter marcado essas opções. Vocês viram agora aqui que tem o Print Management. Ele instalou o Print Management. Beleza, instalou. Uma série de características bem legal para a gente, tá? Para quem não conhece, vou passar umas dicas aqui. E vamos ver o que ele instalou de impressora.
Device and Printers. Instalou a nossa Kernel aqui. Show, beleza? Porta. Legal. Vamos agora abrir aqui o Group Policy Manager e ir na GPO lá. Só para lembrar aqui, ó. É, 20. Vou colocar aqui, ó. Printer, para facilitar aqui, para a gente entender. Espaço, TI. Segundo andar. Vamos compartilhar, ficou preto TI. E aqui é importante, pessoal, sempre que estiver fazendo aí, para quem está vendo isso pela primeira vez, instalação de impressora, sempre tem que marcar aqui, ó, para listar no AD, senão tu tem problema, tá? Só nem aparece no Active Directory para criação da policy. Beleza, está acertado o IP. Beleza, isso aqui não é importante para a gente. E alguma coisa abrindo aqui em background. Deixa eu ver o que é. Não, não. Vocês já viram aqui, ó, que já atualizou até no Print Manager. Então, eu vou aqui criar, editar a nossa policy. Criou a policy. Criou, tá aqui. Então, aqui, Administrative Templates. Printers. Botão direito, New Impressora. New Share Printer, uma impressora compartilhada. Tá aqui, ó. O caminho dela. Tá aqui, ó. Printer 01. Então, vocês viram que eu estou querendo criar essa impressora. Aqui, se vocês quisessem colocar a porta, vocês colocariam. Qual processo, executar. Geralmente isso aqui a gente não marca muito, não. Geralmente o que a gente quer fazer aqui é a criação da impressora. Então, vocês viram aí, ó. Eu fiz isso aqui a nível de usuário. Então, a gente vai aqui em Settings. Vou dar uma atualização aqui, ó. E aqui está aqui, beleza? Então, se eu chegar aqui... Vamos dar um GP update /force. Para fazer o processo todo de instalação e de criação. Ficou aqui, ó. Já funcionou aqui, ó. Homeland, esta aí é uma coisa que ninguém faz, descrição, número. Recomendo. Eu falei ainda agora, Homeland. Depois eu vou compartilhar esse projeto, que eu tive que fazer tudo isso daí. Cara, tu não tem ideia de como isso melhora dentro do teu ambiente, né? Isso dá uma resiliência muito grande. Tá aqui, ó. A máquina, ó. Já tá aqui a impressora, ó. Não. Beleza, instalou perfeitamente. Beleza, instalação de impressora é isso por GPO. Simples assim. Agora, qual é a diferença disso que eu estou fazendo aqui? Agora que vem o segredo. O Homeland já colocou ali que é importante documentar, aliás, é fundamental. Mas aqui, ó, qual é a diferença que eu estou fazendo por aqui por GPO e eu fazer pelo... Algumas coisas são importantes. Primeiro, é o driver que você já pode setar para já ficar tanto para x86, para 64 bits, para 32 bits. Quem aqui já teve vários problemas? Não, essa impressora não é real, Leandro. Eu inventei aqui. Essa impressora aqui, ó. Eu inventei na hora aqui, tá? Ela não é real. É uma Kindle aqui. Tem aqui o driver dela, ó. Canon. Ela é uma impressora que não existe. Vê aqui o que você fez. Ó, primeira coisa, né? Você instalou a impressora. Depois que instalou, vai aqui em Print Properties, dá o nome, coloca aqui, ó, uma localização qualquer, vai em Share.
compartilha a impressora e manda listar no AD. Confira isso daí. Vamos ver se a gente já consegue resolver isso para ti aqui ao vivo. Boa noite, Leandro. O que eu acabei de passar para você, se você fez, porque aqui, ó, nosso ambiente perfeito, já instalou. Todos os segredos para fazer isso em qualquer ambiente, inclusive com máquina Windows XP, o Windows 98, que tem empresa que tem isso ainda. Né? E aí que vai entrar os segredos que eu vou passar agora. Mas antes disso, Leandro, confirma aí, querido, se você fez. Ah, tu baixou um driver? Beleza. Baixou o driver, mas tu instalou a impressora? E confirma aí. Primeiro, na instalação da impressora. Segundo, escreveu lá. Terceiro, importante. Quarto, listar no AD. Essas 4 opções aí, se você já fez isso, Leandro, tranquilo. Esse é o teu problema, Leandro. Tu não listou no AD. No AD aqui, ó. List in a directory. Esse é um grande segredo. GPO. Faz isso e testa aí, por gentileza. Por gentileza. Faz isso, cria a impressora. Depois que você fizer isso aqui, Leandro, beleza? Botão direito na tua GPO, edita. Ó, em User Configuration, Ctrl Set, Ctrl P no Settings, cria a impressora e aponta para esse caminho. Leandro. O teu beleza que agora funcionou? Ok, Leandro. Obrigado, querido. Vou continuar aqui, tá bom? Você me passa aí qualquer coisa. Seguinte, pessoal. Lembra que eu falei dos segredinhos? Primeira coisa que você tem que fazer no teu ambiente lá, imediatamente. Instala o Quick Manager. Eu fiz no AD, não é adequado. Que é só 8 GB, se eu ficar abrindo muita máquina, vai cair as máquinas. Mas lá na tua empresa, tu tem um servidor. Então, cria uma VM virtual, Hyper-V, bandeira. Importante é isso, solução. Você vai lá e cria uma VM só para isso. E aqui entre os segredos. Primeiro segredo. Esse aqui é o driver que eu coloquei, ó. De link, tá vendo? Então, imagina que isso aqui, ó, é só para 64 bits. Não, se tu fizer essa GPO e fizer ela para Windows XP, Windows Vista 32, 98, não vai funcionar essa GPO. Você aqui, ó, botão direito, Add Driver, Next, e vai aqui, ó, desmarca a opção e marca X86. E procura o driver que tu baixou. Você tem que baixar os drivers para 32 e 64. Automaticamente, o que vai acontecer quando você faz isso? Essa GPO, ela, quando você for aqui em printers, botão direito aqui, ó, na impressora, propriedades, advanced, mentira, port, mentira, share, add drivers, você vai ver que tá as duas opções aí, ó. E tá isso. É aqui mesmo. Então você vem aqui, ó, em Advanced, Share, você vê aqui, ó, que vai estar as duas
Quando você faz a instalação dos 64 bits e 32 bits, sua opção fica habilitada, e aí você vai instalar a GPO para as duas impressoras. Essa é a primeira característica importante, que você já vem aqui, ó, e você já controla o driver. Vamos supor que tu não quer mais esse driver. Tranquilamente. E você fica com o controle. A primeira coisa que você tem, drivers. Esse é o primeiro ponto. Para 32 e 64. Segundo ponto, as portas. Você consegue controlar aqui, inclusive já criar a porta aqui, ó. A porta, local TCP/IP. Então, se eu já quiser criar uma porta aqui, só que eu tenho que ter o driver na hora, tá? Você está buscando o driver. Ele já procura o ponto .inf. Cria a porta. Porque que quando tu vir aqui, vou querer criar uma impressora, você já vem aqui, ó, já vou apontar para o IP que eu quero. Isso é um ponto segredo interessante. Entenderam aqui, pessoal? Isso aqui é uma coisa importante. O gerenciamento fica melhor do que tu tá nessa telinha aqui, ó. Você não tem um gerenciamento aqui. Então, o Print Management, ele traz essas características aqui. Uma outra coisa importante também. Aqui, já jogar isso para GPO. Deploy with Group Policy. Olha que show. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou chegar aqui, ó, e eu vou deletar a impressora. Como ela está aqui, ó. E olha o que eu posso fazer aqui, ó. Isso é coisa nova, do 2012. Botão direito, Deploy with Group Policy. Você vem aqui, ó, dá um browse e você escolhe a GPO que tu quer. Então, dentro da Arcade TI. E eu digo já, eu quero aplicar isso a nível de computador e por usuário. Eu fiz isso. Porque vamos supor que tem algum problema não aplicou nível de usuário. Por quê? Ah, porque o profile está corrompido. Meu amigo, vai a nível de computer. E o que é show? Que ele não duplica a impressora. Ele vai ver que já vai estar instalado, ele não faz nada. E aí você vem aqui, ó, e dá um edit. Olha que legal. Eu dou um apply, dou um OK. Olha só, já deu o point deployment. A operação foi com sucesso. Vou dar um OK. E vou aqui na Group Policy. E olha que legal aqui, ó. Já ficou aqui, ó, tudo configurado. Isso aqui é o mais show de todos. Eu, por exemplo, eu vou ser bem sincero para vocês, eu não uso mais essa opção aqui. Aqui, como eu estou explicando para vocês, eu estou explicando como fazer as duas opções. Mas eu faço mais por aqui. Essa é show. Por quê? Porque por aqui, primeiro que tu consegue gerenciar qualquer sistema operacional. De Windows 98 a Windows 10. Qualquer usuário. Eu tive vários problemas que a GPO não aplicava no Windows XP em 98 por aqui, ó. Dava problema, tinha máquina que aplicava ou não. Quando eu fui por aqui, ó, eu fui direto na veia. Botão direito, deploy. Essa é a questão de prova. Leandro, cai na prova, inclusive da prova de certificação de MCSA. Exatamente. É essa daqui. E aí, o que é show aqui, ó? Né? Vou dar aqui um comando GP update /force. Olha aí, tá vendo aí, ó? Olha a impressora. Vou até fazer um logoff aqui, ó, assim. Aqui é o show. Esse aqui é o show do Print Management. Por que ele dá esse show? Porque é a nova configuração muito mais legal, muito mais show. Olha aí, ó. Que show. Duplicou? Não duplicou. Tá aí a minha GPO. Tá funcionando. Se eu deletar, beleza, tá fazendo mal comigo, né? Tá fazendo mal. O usuário sem querer deletou, o usuário sem, enfim, o usuário fez alguma caca lá, não tem problema, cara. Como tá por GPO,
o teu gerenciamento está na tua mão. Deixa eu ver se já foi aqui. Deixa ele aplicar aí. Vou logo até forçar aqui. Como eu estou no ambiente virtual, demora um pouco mais. Vou forçar aí. Pode ser que ele demore um pouquinho, mas já vai aplicar. Vou rebotar para aplicar, tá? Então você vê aí, ó, que a GPO, né? Ela vai estar aqui, tá tudo configurado. E o que é legal é que você tem tudo isso na tua mão, né? Então, como tá demorando lá, vou ver se ele já sobe agora tranquilamente, para ver se já aplica. Então, quem aqui já fez aí dessa forma, pessoal? Leandro, Romney, Nando, Félix. Quem aqui já fez aí, pessoal, dessa forma? Quem aqui já passou por uma situação como essa, de aplicar ou não aplicar, de precisar passar por isso? Isso é muito legal, né? Não sei por que às vezes nesse meu ambiente virtual, devido a ter a máquina virtual, demora, às vezes funciona na hora, às vezes não, né? Ah, agora sim. Tá aí, ó, printing. E aí, o Romney, por GPO eu nunca fiz. Isso é uma mão na roda, vocês concordam comigo? Agradeço por ter assistido o vídeo até o final e lembrando sempre que todas as videoaulas, todas as lições sobre o Windows Server estão disponíveis na playlist que pode ser acessada através deste endereço aqui. Clicando aqui você vai ter acesso a centenas de vídeos desde o vídeo número 1. Lembro também que essa aula é uma aula de demonstração da nossa universidade do Windows Server e do Active Directory. É um curso com acesso vitalício, atualizações permanentes, já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos. Mesmo que você não saiba nada de Windows Server, esse curso foi feito para você, pois vai desde os fundamentos teóricos, instalação, configuração, administração, tem aulas do Server 2012, 2016, 2019 e quando lançarem novas versões a gente vai desenvolver aulas e colocar lá dentro. Toda semana tem aula nova, tá? Existem milhares de vagas, gente, milhares de vagas em aberto no mercado de trabalho para profissionais que dominam o Windows Server e o Active Directory. Faltam profissionais nessa área. E o curso que pode levar você do zero ao profissional por um preço muito em conta, que você pode acessar através desse endereço aqui, é essa nossa universidade do Windows Server e do Active Directory. Tá legal? Dá uma olhadinha lá, somos em 4 autores, sempre desenvolvendo novos conteúdos e colocando lá dentro. E se você tiver um tempinho para me dar uma ajuda aqui no canal, não esqueça de clicar no inscrever-se para se inscrever aí no canal. Se tiver dúvidas, sugestões, críticas, comentários, achou um erro no vídeo, quer relatar, quer elogiar, quer criticar, usa por gentileza o campo comentários que está abaixo do vídeo. Pode demorar um pouquinho, que são centenas de comentários todos os dias, mas eu respondo todos pessoalmente. E me ajude a divulgar essa série de vídeos de demonstração do Windows Server, compartilhando o endereço do vídeo, o endereço da playlist, através das redes sociais. Quanto mais compartilhamento, mais acesso, mais lições gratuitas eu trago aqui para vocês. Valeu e agradeço pelo teu tempo e pela tua atenção e até a nossa próxima lição.